Bom dia, povo de Deus, tudo bem? E aí, como é que foi a missa da luz, a missa para os finados, minha gente? Shalom, Deus abençoe, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que a liturgia nos traz hoje, minha gente. Hoje temos a primeira leitura de Isaías, no capítulo 49, do 1, versículo 1 ao 6. Surgiu um homem enviado por Deus, e o nome era João. Ele veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Celebremos alegremente o nascimento de São João Batista. Ele é o filho de Zacarias mudo e de Isabel estéril. Seu nascimento anuncia a chegada dos tempos messiânicos, quando a esterilidade se torna fecundidade e a mudez exuberância profética. João vai acolher Jesus e se tornar o primeiro anunciador do Cordeiro, que tira os pecados do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso bom Jesus, abençoa a nossa leitura, abençoa as nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia do seu povo, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Arcanjo Miguel, protegei-nos. Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor sempre nos protejam, nos abençoe e nos ilumine. Anjo da guarda, muito obrigado pela sua proteção. Que a nossa leitura seja sempre de boa valia, que sirva sempre para algo na nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos diretamente para a nossa leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouve-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser meu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele, aos olhos do Senhor. Esta é a minha glória, disse ele. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te darei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Então, minha gente, a explicação lá no versículo 1, lá do capítulo 49 de Isaías, diz o seguinte: a palavra ilhas aparece no capítulo 41, versículo 1. Ela se refere aos lugares distantes da terra. O servo fala aqui e se dirige a todos os povos da terra. Ele começa falando do seu chamado, que começou mesmo antes do seu nascimento. A linguagem faz lembrar a descrição do chamado do profeta Jeremias. Versículo 2. O servo foi preparado para ser uma arma no arsenal de Deus, o guerreiro para travar guerra contra o caos do mundo. A linguagem lembra ao leitor a descrição da relação de um filho para com seu pai, no Salmo 127. No versículo 3, o servo é identificado como Israel. A identificação mais precisa é o remanescente purificado dentro de Israel. Uma visão alternativa vê o servo como sendo o próprio Isaías. Entretanto, como acontece com todos os cânticos do servo, os autores do Novo Testamento reconheceram uma segunda e mais profunda identificação do servo ao associarem esses textos com Jesus Cristo. No versículo 4, a experiência do exílio levará o servo Israel a expressar sua frustração antes de reconhecer que Deus dá sentido através do seu ato de vindicação. Certamente meu julgamento, libertação do cativeiro. No versículo 5, no versículo 3, o servo se identifica como sendo Israel. Aqui o servo fala como se ele fosse o agente da restauração de Israel.
Essa aparente inconsistência é resolvida uma vez que se compreenda que é o remanescente e finalmente o remanescente de um só, Jesus, que atua desta forma. No versículo 6, o servo fará mais do que restaurar Israel. A sua glória anterior, ele servirá de agente de salvação para os gentios, cumprindo assim a promessa divina de Abraão, de que, por intermédio dos seus descendentes, Deus seria uma bênção para todas as famílias da terra. Você vai ver em Gênesis, capítulo 12, no versículo 3. Agora vamos para aquela partezinha onde nós vamos gravar na nossa mente, tá, minha gente? Vamos lá. Podemos ver primeiro o chamado desde o ventre, né? A passagem afirma que Deus conhece e chama cada pessoa desde o ventre materno, revelando um plano divino para cada vida. Servo de Deus. O servo mencionado é visto como uma figura que representa a nação de Israel, mas também pode ser entendido como uma referência a Jesus Cristo, o servo sofredor, que traz a salvação para todos. Luz para as nações. O chamado do servo não se limita a restaurar Israel, mas se estende a ser luz para as nações, levando a salvação a todos os povos. Missão universal. A passagem destaca a importância de levar a salvação aos confins da terra, mostrando que a mensagem de Deus é para todos. Confiança em Deus. Apesar do sofrimento e da sensação de trabalho em vão, o servo encontra esperança na confiança em Deus e em seu plano. Resumo, né, em Isaías, do capítulo 49, do versículo 1 ao 6, fala sobre a missão de um servo de Deus, que é chamado para ser luz para todas as nações, levando a salvação até os confins da terra, confiando no plano divino e na fidelidade de Deus, mesmo em meio às dificuldades. É confiar nas promessas de Deus, né? Independente do que acontecer. Deus te escolhe desde antes do seu nascimento, no ventre da sua mãe, quando Ele tem promessas para você. Essas promessas podem passar o tempo que for, mas as palavras não hão de passar, minha gente. Vamos para a segunda leitura, temos 3 leituras. Então, minha gente, vamos para a segunda leitura. Você vai pegar a sua Bíblia em Atos, seu aplicativo, seu high-tech, seu aplicativo, sua Bíblia, sua liturgia diária. Já falei para vocês que vocês podem baixar de grátis o aplicativo da liturgia, para ter a palavra de Deus todo dia. Não é explicadinho assim que nem tá aqui não, tá, meu povo? Estudo bíblico assim é difícil achar. É difícil só se você pagar, tá? Ou se você fizer estudo bíblico na igreja, tá? Que é difícil também ter hoje em dia. Vamos continuar? Então vamos lá, para a segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 22 ao 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação. Vamos para a explicação, minha gente, na Bíblia. Lá no no capítulo 13, do versículo 22 ao 26, temos do 22 ao 23, conforme a sua promessa se refere aonde Deus prometeu, né, por intermédio do profeta Natã. Ele levantaria um descendente de Davi, cujo trono seria estabelecido para sempre.
No capítulo 20 e no versículo 27, não temos depois até o 26, tá? Temos só até o 20, do 22 ao 23, tá? Agora vamos ler aqui, porque eu tenho 24, 25, tá? Então, dos versículos do 22 ao 23, primeira coisa em Atos, tá? No capítulo 13. Em um discurso na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, Paulo destacou a importância de Jesus como Salvador prometido, descendente de Davi e o mensageiro do arrependimento, João Batista. O trecho ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a necessidade de reconhecer Jesus como o Messias. No versículo do 22 ao 23, Paulo relembra a escolha de Davi como rei e a promessa divina de um Salvador descendente dele. A referência a Davi como homem segundo o coração de Deus estabelece a linhagem messiânica. Do versículo 24 ao 25, Paulo menciona João Batista, que preparou o caminho para Jesus pregando o batismo de arrependimento. A declaração de João sobre sua própria insignificância em comparação com Jesus enfatiza a superioridade do Messias. No versículo 26, Paulo estende o chamado à salvação aos descendentes de Abraão e a todos os que temem a Deus, mostrando que a mensagem de Jesus é para todos. Tá? Na perspectiva católica, né, este trecho dos Atos dos Apóstolos é fundamental para entender a continuação da revelação divina. Deus, através da história de Israel, prepara a vinda de Jesus, o cumprimento das promessas e a abertura da salvação para todos os povos. Jesus como o cumprimento das promessas. O discurso de Paulo em Atos reforça que Jesus é o Messias esperado, o Salvador prometido por Deus através de Davi. João Batista como precursor. João Batista é reconhecido como aquele que preparou o caminho para Jesus, pregando o arrependimento e anunciando a chegada do Messias. Salvação para todos. A mensagem de salvação através de Jesus é oferecida a todos, judeus e gentios, que creem e se arrependem. Em resumo, Atos do capítulo 3, do versículo do 22 ao 26, é um discurso-chave na pregação do Evangelho, conectando o Antigo Testamento com o Novo Testamento e destacando a importância de Jesus como o Salvador prometido, cujo caminho foi preparado por João Batista e cuja salvação está disponível para todos. Minha gente, não queria nem falar neste tema, porque eu vi na internet uma mulher, não sei se é pregadora, o que ela é, nunca tinha visto antes na minha vida. E aí ela pegou este versículo e usou conforme o bel prazer, vamos dizer assim, né? Que a mensagem de salvação através de Jesus é oferecida a todos. Só que ela esqueceu de dizer esta partezinha, judeus e gentios que creem e se arrependem. Independente de sermos judeus ou gentios hoje em dia, que temos todas, né? Temos tantas raças, tantos credos, tantas opções, né? Só que aquele que não seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não seguir aquilo que Jesus Cristo deixou, né? Que isso fique muito claro, não é para todos, tá? A salvação, se fosse para todos, ninguém precisaria se preocupar, né? Mas a religião Jesus Cristo fundou foi a religião que está aqui na nossa frente, temos até hoje católica, tal qual está escrito na Bíblia. Acho que está claríssimo que não é para todos, mas para aqueles que seguem Nosso Senhor, são obedientes e buscam esta santificação, né? É uma jornada de fé, não é simplesmente querer, né? É uma decisão tomada sem volta. É entender que a vida é uma vida de sofrimentos, né? E que a sua passagem para se livrar desses sofrimentos, tá? Você entender, você aceitar e você compreender o sacrifício de Jesus, entender as promessas e confiar nessas promessas. Aqui poderemos ter uma vida difícil, com dívidas, com problemas, com dificuldades, com doenças, mas tudo passará. E se você crê nas promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo e leva uma vida conforme Jesus ensinou, aí sim você será salvo. Caso contrário, a salvação não é para todos. Tá bom, minha gente? Vamos para o Evangelho do dia. Então, pega sua Bíblia, vamos continuar. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo. Irás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Você vai pegar a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 57. Primeiro vamos ao 57 até o 66, depois 80.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Pronto, minha gente, lemos agora a leitura, agora vamos para a explicação na Bíblia, tá? Então, lá onde paramos, 57, capítulo 1, 57, diz o seguinte: Maria visitou sua prima pouco depois de saber que ela estava em seu 6º mês de gestação. Um minuto, gente. Sua prima Isabel. Então, e ficou com ela em torno de 3 meses. Portanto, Maria voltou para Nazaré pouco antes ou pouco depois do nascimento de João. Por causa de seu laço espiritual e do grande papel que seus filhos teriam no plano de Deus, é provável que Maria tenha ficado para o nascimento do filho de Isabel. No versículo 58, já que Isabel não saiu de casa nos primeiros meses de gravidez, é possível que muitos de seus vizinhos e parentes só tenham sabido da grande misericórdia de Deus para com ela quando João estava quase para nascer. O nascimento de um filho era visto como favor da parte de Deus, principalmente quando a mulher era estéril e mais velha. Era um milagre, né, minha gente? Então, depois do versículo 60, do 59 ao 63. No Antigo Testamento, costumava-se dar nome aos filhos no nascimento. Talvez a demora que tenha sido causada pela incapacidade de Zacarias falar quando João nasceu. Lucas estava escrevendo para um público gentil que não estava familiarizado com as cerimônias judaicas. Por isso, ele explicou que a lei de Moisés exigia que os pais fossem circuncidar os bebês meninos, cortar o prepúcio de seu órgão sexual. No 8º dia, era costume dar o nome do pai, neste caso, Zacarias, ou do avô ao bebê. Aparentemente, Elizabeth, no caso, na tradução, né, mais fidedigna é Elizabeth, mas é Isabel, tá, minha gente? Aparentemente, Isabel já sabia, por escrito, que Deus queria que ela, Zacarias, chamasse o filho de João. O fato de os vizinhos e parentes terem feito sinais a Zacarias em vez de falar, sugere que, além de mudo, ele também estava temporariamente surdo. A tábua era um pequeno quadro de madeira revestido de cera, na qual se gravava palavras com um pedaço de madeira. No versículo 64, Zacarias pôde falar novamente, cumprindo a profecia de Gabriel, do anjo Gabriel. Versículos 65 a 66. O desfecho geral do episódio anterior foi que, de uma maneira notável, ficou evidente que a mão do Senhor estava com o recém-nascido João. E todos os habitantes da região continuaram refletindo, dizendo: que tipo de menino será esse? No versículo 67. Sobre o que significa cheio do Espírito Santo, é irônico que Zacarias, que era sacerdote e profetizou, tenha preparado o palco para o ministério de João Batista, seu filho. João vinha de uma família sacerdotal, mas foi chamado para ser profeta do Altíssimo. Do versículo 68 ao 79, tradicionalmente a profecia de Zacarias é chamada de Benedictus,
que vem de abençoado. É a primeira palavra do versículo 68 na Bíblia Vulgata Latina. No versículo 68 ao 70, eu vou ler direto até 80, que são todos pequenos, tá? O nascimento de João Batista, o precursor, e de Jesus, o Messias, marcou o início da etapa final do plano de salvação de Deus para seu povo. Essa salvação exigia o pagamento de um resgate redimido na cruz por Jesus. O chifre de salvação, a materialização da ideia de força na palavra chifre, que o nome em grego é keras, remete para o Salmo 132, versículo 17, onde a palavra surge associada a Davi. Jesus era da casa de Davi. Do capítulo 71 a 75, o ministério de João Batista e de Jesus cumpriu o pacto de Deus com Davi e o juramento que ele prometeu a Abraão. Consequentemente, o reinado futuro do Messias, Israel teria plena salvação de seus inimigos e serviria a Deus em santidade e justiça. 76. João seria o profeta do Altíssimo que iria adiante de Jesus, o Filho do Altíssimo, para preparar os seus caminhos. 77. Dar conhecimento da salvação mediante o perdão de pecados era a ênfase da pregação de João Batista. Do versículo 78 ao 79, na aurora do alto, fala da vinda do Messias. A visitação do Senhor começou com o nascimento de João, e a próxima parte seria o nascimento de Jesus. A expressão aos que estão assentados em escuridão e na sombra da morte provavelmente é uma repetição de Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 2, citada em Mateus, no capítulo 4, versículo 16. O caminho da paz com Deus é mediante a fé em Cristo, Romanos, capítulo 5, versículo 1. E o 80, finalmente, o último, né? Este versículo sobre o crescimento de João é paralelo, que fala do desenvolvimento de Jesus, ao que se refere, né, ao desenvolvimento de Jesus. Zacarias e Isabel já eram bem idosos quando João nasceu. Provavelmente morreram enquanto ele ainda era novo. Isso explica o porquê dele ter crescido nos desertos da Judéia, que ficava entre Jerusalém e o Mar Morto. O dia em que João apareceu publicamente é narrado no capítulo 3, do versículo 1 ao 3. O ministério de um levita como João começava aos 30 anos. Provavelmente foi com essa idade que ele deu início a seu ministério, assim como Jesus Cristo. Vamos ver se tem mais um complemento no 80. Não tem. Então, na passagem de Lucas, vemos que é narrado o nascimento de João Batista e a reação de sua família e dos vizinhos. Isabel já idosa, dando à luz a um menino, e a notícia se espalhou, causando alegria. No entanto, o momento mais marcante é quando Zacarias, o pai ainda mudo, escreve na tabuinha que o nome do bebê seria João, cumprindo a profecia do anjo. E imediatamente ele recupera a fala e louva a Deus, profetizando sobre a missão de João como precursor do Messias. Cura e profecia, títulos que você vai gravar na sua mente. O nascimento de João é precedido pelo anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que duvidou e foi punido com a mudez. A cura da mudez no momento da nomeação do bebê é um sinal da intervenção divina e do cumprimento da promessa. Alívio e alegria. A passagem destaca a alegria da família e dos vizinhos, que celebram a misericórdia de Deus para com Isabel, que apesar da idade avançada teve um filho. Cumprimento da promessa. O nome João, que significa Deus é favorável, revela o propósito de Deus para o bebê, preparar o caminho para o Messias, mostrando que Deus age em favor para o povo. Precursor do Messias. João Batista, ainda no ventre materno, é reconhecido como profeta e precursor de Jesus. Sua vida e missão são marcadas pela preparação do povo para a chegada do Messias, com a mensagem de arrependimento e conversão. Para os católicos, principalmente, né, misericórdia divina, a passagem é vista como uma demonstração da misericórdia de Deus, que age em favor dos que lhes são fiéis, mesmo em situações aparentemente impossíveis. No caso da Isabel e de Zacarias, né, minha gente?
Importância da fé. A fé de Zacarias, que o leva a obedecer à ordem divina, mesmo diante da incredulidade dos outros, é destacada. A fé é um elemento fundamental na resposta ao chamado de Deus. Preparação para a salvação. João Batista é visto como um tipo de Cristo, um precursor que anuncia a chegada do Salvador. Sua vida e missão apontam para a necessidade da preparação para a salvação que virá por meio de Jesus. Ação do Espírito Santo. A passagem ressalta a ação do Espírito Santo na vida de João, capacitando-o para a sua missão. A participação do Espírito Santo na vida dos fiéis é essencial para o cumprimento dos desígnios de Deus. E depois do chamado à conversão, a mensagem de João Batista de arrependimento e conversão é um convite a todos os fiéis a se prepararem para a chegada do reino de Deus. A igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Não há nenhum entre os nossos antepassados cujo o nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Isto tem, sem dúvida, uma explicação. Vamos para a pista da reflexão para nós terminarmos a nossa leitura. Então, minha gente, vamos diretamente para a liturgia. O servo se apresenta e reconhece ter sido chamado desde o ventre materno. Reconhece também que sua missão não é nada fácil e que o êxito é pouco. Todavia, ele não abre mão de seu compromisso. Em sua exposição, Paulo apresenta alguns personagens importantes na história da salvação, fazendo convergir tudo em Jesus, o grande realizador desta história. O nascimento de João Batista é visto como prenúncio da era messiânica, pois ele mesmo será o anunciador da chegada do Messias. Minha gente, então, escatologicamente falando, estamos nesta época já, né? Neste tempo, nesta espera de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seguimos com fé, com esperança, tá? Hoje, esta é a palavra do dia, hoje este é o estudo do nosso Evangelho. Espero que tenha sido de valia. E Shalom! Até amanhã com a bênção de Deus. Amém.